Bem, como de hábito aqui, a gente vai recolher 3 perguntas, peço que as pessoas se identifiquem, façam perguntas sucintas. Recolhidas 3 perguntas, a gente volta à mesa e faremos aí umas 2 ou 3 rodadas. Não há interessados em fazer perguntas, então o seminário está encerrado. Pastor, eu sinto que tem vontade, Boris também aqui. O Boris primeiro. Não, o pastor. Não, você me compeliu a ter que entrar na discussão. Eu gostaria de, num seminário como esse, brilhante, com as 2 exposições lúcidas, extremamente lúcidas, poder contrariar os 2. Para estabelecer algum tipo de contraditório, pelo menos para a gente se divertir um pouco. Mas realmente não há nenhum ponto de contradição. Quer dizer, nem no plano da descrição que o Armínio fez, e como nós desmontamos o sistema inteiro, e nem no ponto como o Sérgio colocou, de que nós estamos numa encrenca política enorme. Eu quero colocar uma questão, que é a seguinte, quer dizer, a gente não sabe como essa coisa vai evoluir. A gente não sabe como o governo vai reagir. Mas há 2 reações possíveis aqui. Uma primeira é radicalizar e ir para o populismo mais acentuado. Quer dizer, em certo sentido, eu tenho usado uma forma de colocar, quer dizer, nós temos um populismo macroeconômico, que esse já vem há algum tempo, e cresceu muito o populismo microeconômico, que é essa grande intervenção dentro da economia, que no fundo desarranjou o sistema. O Brasil não entrou em recessão agora, ele parou de crescer em 2013. Quer dizer, esse tipo de populismo é a forma de resposta política para tentar buscar, junto ao eleitor de classe de renda mais baixa, etc., mais apoio, e vender isso ao Congresso para tentar, no fundo, resolver essa crise, entre aspas. Não, isso não é uma solução, obviamente, mas resolver isso no plano do governo se sustentar por mais tempo. Agora, quando eu olho para esse tipo de populismo, isso agrava a crise econômica. E no que agrava a crise econômica, agrava o apoio político ao governo. Quer dizer, o outro cenário seria um que eu absolutamente não acredito, que é o governo, no fundo, se redefinir. Quer dizer, e ter uma agenda mínima de ações que indiquem um horizonte, reformas e etc. Que riscos vocês veem que a gente caminhe para essa primeira versão? Que é uma versão populista, que no fundo agrava a crise e acentua tanto a crise econômica quanto a crise política. Muito bom. Boris aqui. E Eduardo Greiff. Aí a gente volta. É breve. O encaminhamento, acho que das 3 pessoas da mesa, se centrou muito no problema, não que isso resolvesse totalmente a crise, mas no problema da construção de uma liderança, sobretudo na sociedade em geral, nos vários níveis da sociedade, várias lideranças, mas sobretudo no Congresso, que tivesse uma agenda comum, uma agenda crível, né? uma agenda que despertasse seriedade, confiança para superar a crise. Agora, ouvindo vocês falar, dá um enorme desânimo. Né? Dá um enorme desânimo, porque... E aí eu sei que não é, mas hoje o clima está em baixa. Mas o que... Nós estamos exatamente numa situação oposta a essa, porque a impressão que eu tenho, aí vocês poderiam dizer melhor, o Sérgio poderia dizer melhor, a impressão que eu tenho é que sequer, para falar do Congresso, esse Congresso não leva a sério e não percebe toda a dimensão do que está ocorrendo. Eu acho uma coisa gravíssima. Quer dizer, os sujeitos continuam brincando de cooptação, de carguinhos, de vantagens, vai tirar o menino do Jarbas Barbalho e vai acabar com o turismo, como é que o Jarbas Barbalho vai reagir? Quer dizer, estamos numa crise dessa natureza e essa gente está se comportando assim, então é desesperante. Eduardo, que vai defender o Congresso Nacional.
Totalmente. Eu acho que eu vou defender o Jarbas Vasconcelos. Não é o Jarbas Barbalho, é o Jader Barbalho. Mas eu acho que a minha inquietação vai um pouco na mesma direção. Quando se fala num novo bloco de poder, eu tinha vontade de ouvi-lo sobre as perspectivas de formação disso, olhando mais os atores sociais do que só as lideranças políticas. Quem é que tem interesse em fazer essas reformas, em retomar o processo de modernização do país? E quais são os instrumentos de organização que esses setores dispõem hoje? Volta à mesa, na ordem, na desordem que quiserem. Primeiro, eu proponho que você distribua lenço para todo mundo chorar. Segundo, a pergunta do Eduardo, que foi direta a mim, imagino. Quem tem interesse e tal. Bom, quando a crise vai se aprofundando, muita gente passa a ter interesse, porque está perdendo emprego, está perdendo renda, está perdendo possibilidade de horizonte e tal. Os que vêm mais depressa são os que, enfim, os críticos, jornalistas, né, a opinião que lê jornal. Mas não basta para você fazer essa mudança. Por isso que eu disse que vai demorar algum tempo ainda, para as pessoas sentirem qual é o problema. Mas, mais de imediato, o empresariado já viu, porque já está sentindo o que está acontecendo. A redução da economia foi brutal. Os dados disponíveis ou não disponíveis são assustadores sobre o tamanho da recessão que está aí. Então, tem gente que tem que salvar a própria pele. Só nessas circunstâncias você faz alguma reforma, se houver liderança. Ainda não há, a meu ver, vontade clara do que fazer. Não há vontade clara do que fazer. Eu não acho que seja, aqui já foi dito, é verdade, não é uma questão tecnocrática. Né? Bom, você tem que motivar também o país para ter que dar um horizonte. Não adianta, assim, eu tenho reiterado, não adianta você não pode fazer uma operação sem anestesia. E corta, ninguém vai querer. Agora, quando as pessoas sentirem os efeitos, não só do corte, mas os efeitos da economia, vão querer algum caminho. E você tem também que dar algum horizonte de saída. Há saídas, há possibilidade de saída. Né? O Arminio pode explicitar melhor o que ele disse aqui. Nós devíamos estar hoje aqui muito mais interessados, por exemplo, em capital para fazer infraestrutura. Nós erramos nos modelos, nós erramos, quer dizer, o governo errou nos modelos que colocou aí para dinamizar a economia brasileira. A questão da energia é dramática. O que foi feito com o petróleo é criminoso. E eu posso dizer, porque eu escrevi na época que o criminoso não é só do governo, não. Da oposição também, que não discutiu o que estava sendo feito. Só discutimos a divisão, como é que distribui royalties de petróleo, que não havia. Não houve nenhuma discussão substantiva sobre a política de crescimento alternativo. Os americanos já estavam fazendo xisto, já se sabia o que ia acontecer com o preço do petróleo. Há 4 anos já se sabia disso. O Obama, quando tomou posse a primeira vez, declarou o que ia fazer, fez. E nós não fizemos nada nessa matéria. No caso de energia, foi erro assim, enorme. No caso das concessões de infraestrutura, no primeiro momento, era uma ideia de fixar o retorno em patamares inaceitáveis. Ou então de exigir preços mínimos de oferta de serviços que também eram inaceitáveis. Ou faziam a fraude, foi o que fizeram, para poder avançar, ou não ia acontecer nada. Então, não é que não tenha saída. Houve erros que têm que ser reiterados, foram erros de condução da política econômica. Houve beneficiários? Houve, sem dúvida. Houve aumento de bem-estar? Houve. Era possível? Era possível. Podia se manter? Podia. Poderia, se tivesse tomado as medidas necessárias. Não é para. Agora, eu acho também que não dá para apresentar o drama brasileiro como aperta o cinto que vai dar certo. Aperta o cinto e vai ter fome. Não é isso, é muito mais do que simplesmente apertar o cinto e fazer corte. É simplesmente tem que ter uma proposta realmente mais consistente, que as pessoas sintam que tem uma saída. Isso é política, não é só economia. Agora vocês respondam o resto aí. Que anfitrião, hein? Pegando um pouco o gancho do Pastore, assim, o Sérgio falou das condições que existem para rupturas, mudanças, etc. E
E depois nós temos alguns fatos também contra os quais as respostas não são muito fáceis, tipo, ela acabou de se eleger, né, coisa do gênero assim. Mas, do ponto de vista econômico, o que se tentou fazer o ano passado, a Aécio, alguns de nós juntos, foi algo quase impossível, que é derrotar um sistema populista antes dele quebrar. Basicamente é isso. É extremamente difícil. Quase, porque a coisa já estava com a cara ruim. Não era sensível ainda. Bateu na trave. Mais alguns meses provavelmente teria acontecido. E aí o diabo é que não aconteceu. Cá estamos, né? Então, eu acho que o risco existe alto. Isso tudo que acontece, como disse o presidente, sem controle, é bom que seja sem controle, né? A Lava Jato, etc. Para mim, pelo menos, isso sugere que até a Lava Jato chegar à sua conclusão final pode ser difícil. Depois pode ser que surja alguma coisa, vamos chamar assim, no centro, sei lá o que mais que é isso, esses pontos norte, sul, leste, oeste, centro, não sei se esquerda, direita, não sei mais como colocá-los. Mas é possível que surja algo em cima de algum tipo de agenda, difícil prever. O fato é que do lado da economia, não fazer nada não equivale mais a empurrar com a barriga. Não fazer nada é empurrar por buraco. Tá? É preciso que haja consciência disso. Eu, como economista, tenho procurado, do meu jeito, eu sou uma pessoa positiva por natureza. O presidente me conhece muito bem. Ele também é. Eu sei disso. Já trabalhei perto dele em momentos horríveis. Mas o fato é que nós hoje podemos estar diante de um mundo, do pior dos mundos, de certa maneira. Porque uma resposta completa inclui um elemento de organização das contas públicas, portanto, vamos chamar de austeridade, mas que nada mais é do que enfrentar a realidade e não tentar extrair mais recursos num determinado momento que eles não existem. É construir as bases para que a economia cresça e que as coisas aconteçam. Isso aconteceu em 99. As previsões eram que o PIB cairia 4%. Foi feito um ajuste fiscal, aliás, anunciado antes das eleições, com toda a transparência, e foi feito um enorme ajuste. A economia ainda cresceu um pouco. Naquele momento contou com a depreciação do câmbio, que existe agora também. Mas o fato é que hoje o investimento está parado, absolutamente parado. Na infraestrutura, onde ele seria mais óbvio, porque a demanda já existe. Se nós formos aqui visitar a grande indústria paulista, com um pedido, pessoal, investe mais um pouco aí, vamos, né, botar essa economia para funcionar, mas, bebeu. Eu estou com excesso de capacidade, estou mandando gente embora, não vou investir nada agora. Na infraestrutura seria, em tese, possível. Então, hoje, uma das razões que me levou a falar um pouquinho mais, escrever esse artigo recente, foi um pouco dizer assim, olha, essa resposta, sinceramente, é pífia, não vem, porque eles já estavam armando um golpe para cima, dizer, não, tá vendo, o Joaquim tentou fazer isso, deu errado. Ele está tentando fazer um pouquinho ali, mas é uma resposta muito pequena, absolutamente incapaz de reverter esse quadro. E, no entanto, a conclusão assim precipitada pode ser, não, esse troço, tá vendo? O cara quer fazer austeridade. Aí eu acho que é o pior. Se ele sai, vem outra tentativa incompleta, mas dessa vez sem um mínimo de disciplina, aí o risco aumenta mais. Acho que não menos. E pode haver. Quer dizer, no fundo, o mal foi feito lá atrás. E ele está se manifestando agora. Essa que é a realidade, mas é difícil de explicar também. Então, não sei, eu acho que talvez me atrevendo a falar um pouco dos temas do Borges e do Eduardo, assim, eu acho que isso pode surgir espontaneamente quando os atores surgirem, se apresentarem com uma atitude, vamos dizer, mais realista e de médio e longo prazo. Aí acho que as coisas podem virar. Acho, por outro lado, assim, eu passei ano passado, eu gastei muito tempo ano passado pensando assim, no que fazer, alguns de nós, Maria Helena que está aqui também, Rubens, vários de nós. Assim, bom, e agora? O que a gente faz? Chega lá. A minha opinião, agora eu vou ligar o meu lado meio de poliana aqui. Assim, a coisa está tão mal que tem muita coisa para se fazer. Tá? Então não se desesperem totalmente. Acho que a questão agora, assim, aguenta firme, se prepara, provavelmente vai piorar um pouco, pode piorar até muito.
antes de melhorar, e sei lá se vai melhorar. Mas... Bom, para terminar, eu não devia ter colocado desse jeito. Sabe que o medo que eu tenho, assim mesmo, agora maior, é assim, caramba. Desculpa, será que o presidente que existiu mesmo? Será que aquilo foi um acidente? O que foi aquilo? Porque eu acho que assim é verdade, caramba. Ele próprio. Não, o presidente escreveu o livro em inglês, é o presidente acidental. Caramba, porque assim, o que está acontecendo um pouco no nosso meio dos economistas presentes, normalmente não se identificam por um pouco de medo. Assim, nós sempre, de uns anos para cá, de uns 15, 20 anos para cá, nós falamos muito em instituições. Vão construir as instituições e tal, correta, absolutamente inatacável a tese. Falamos pouco de uma outra coisa, talvez mais forte, agora que os economistas começam a falar, teve há pouco tempo aqui o Zingales. Deixa eu ver aqui. Voltará. Pois é, falando de outra dimensão da coisa, que é mais informal, que tem a ver com cultura, e que se move mais lentamente, portanto, talvez seja uma variável mais primitiva, que é mais difícil de se mudar. Eu, infelizmente, acho que nós temos um problema grave nessa área, bem grave. Tá? Assim, então, o que fazer disso eu não sei, porque se isso tudo aconteceu na Petrobras, que é uma instituição, uma organização estruturada, muito burocratizada, tudo, e esse gigantesco esquema brotou lá dentro... É que não brotou lá dentro. Não, mas brotou, Foi levado para lá, perfeito. Mas ele vicejou lá dentro. Ok, foi plantado lá, mas cresceu. Saiu, o Felipe está reclamando. O Felipe fez o que... Enfim, então, eu não sei, eu acho que essa é uma doença de cura mais difícil, bem mais difícil. Pode ser que um tratamento uma situação mais extrema, provoque um certo choque e uma certa mudança. Então, eu acho que, assim, no mínimo, nós temos que estar preparados para, quando essa janela surgir, aproveitá-la. Porque cada janela que vai surgindo é mais difícil que a outra. Não vai ser ao contrário, não. Sem discordar da sua observação, que é cultural, que é complicado, mas houve avanços nessa direção. No passado, a essa altura, nós estaríamos falando de nome de generais. Nós hoje estamos falando de nome de juízes. E promotor, juízes. É um avanço grande, houve uma mudança. Então é lenta, mas houve. E pode haver outras. Otimismo em gotas. Uma breve incursão aqui no campo econômico. Essa coisa do micropopulismo, agora eu vou ser um pouco mais positivo nas minhas visões. Eu acho que ela tem uma limitação fiscal agora. Quer dizer, para atender o nível de rejeição, mesmo nas classes populares, mesmo naqueles que se beneficiam do Bolsa Família, hoje no interior do Brasil, é gigantesco. Na verdade, as pesquisas de opinião estão mostrando uma certa uniformidade na impopularidade do governo. Então, para reverter esse quadro na base, preciso fazer muito mais do que eles têm capacidade de fazer. Quer dizer, eles não vão ser capazes de inventar dinheiro para fazer isso. E se fizerem, vai gerar uma comoção, porque a única forma de fazer isso é fazendo mais inflação. E o problema é exatamente a inflação. Quer dizer, o que gera rejeição na sociedade é a inflação, é a perda de renda real. Então, e aí isso me leva um pouco à coisa da economia. Quer dizer, o que me inquieta como politólogo e sociólogo, quando eu vejo o Levy falando e as notícias das coisas que o governo pensa, é o fato de que a narrativa do governo não tem um objetivo claro. Né? Mesmo que, e aí é no plano puramente político, mesmo que por baixo dessa narrativa haja uma opção de coisas. Mas o fato, por exemplo, de a narrativa ter se transferido, por exemplo, para a questão do déficit público, da perda de investment grade, é péssimo do ponto de vista político. Porque, do ponto de vista político, isso para o povo mostra o seguinte: bom, eles não estão mais preocupados com a inflação, não estão falando mais em inflação,
E esse negócio aí de perder o grau, de muito gasto, é roubalheira. Tá certo? Quer dizer, então, na verdade, desvia, e a população quer saber o seguinte: se eu voltar à feira, o investment grade paga a minha conta? Não paga a minha conta, tá certo? Quer dizer, então, aí tem que ser meio rasteiro mesmo, quer dizer, ou a gente tem uma narrativa, e eu acho que é a única que é capaz de gerar apoio suficiente social para dar firmeza, para dar um pouco de sustentação ao ministro da Fazenda e àqueles que quiserem fazer a mudança, é uma narrativa obcecadamente focada na inflação, ainda que tenha outras coisas. Hein? Tá bom, mas aí é outra coisa. Eu estou falando aqui, como é que resolve, né? De uma forma breve. A questão dos atores sociais, o que me angustia hoje com relação a não só ao Brasil, mas a maior parte das sociedades do mundo, é o fato de que, em todo lugar, a política não acompanhou a expansão da sociedade. A sociedade mudou muito, a economia mudou muito, criaram-se novos atores sociais, e esses atores não têm representação. E novos meios de comunicação. Quer dizer, a sociedade se digitalizou e a política ficou analógica e anacrônica, porque ela representa os mesmos interesses de antes. Ela não buscou os novos atores. E aí, como é que eles se organizam? Eles se organizam em rede. Eles se organizam espontaneamente, aí vira uma coisa meio ao Deus dará. Quer dizer, cada mob riot tem lá a quantidade, né, o mix, o milkshake de objetivos e de estímulos que eles mesmos inventam ali na comunicação de rede. Agora, ela é efetiva e está confrontando todos os governos. Esse movimento migratório que está confrontando hoje os governos europeus, ele é todo organizado via rede. Quer dizer, eles não fogem da Síria, do Afeganistão, do Paquistão, sem saber para onde vão. Eles vão atrás de lugar onde eles têm conterrâneos, onde eles têm familiares. Exatamente, a rede está chegando no Podemos. Quer dizer, então, essa maior parte da sociedade que é difusa, desorganizada, ela se organiza de forma efêmera, ela se organiza e desorganiza na rede. Agora, a agenda é construída na rede social, não é mais construída no discurso político convencional. E o sistema político desconhece isso, ele simplesmente passa por cima disso, e por isso ele não consegue se legitimar. Então, a coisa do micro já não funciona mais, porque mesmo entre os pobres, há essa comunicação. Né? A redução do custo do celular, mesmo que não funcione muito bem por causa do desmonte das agências regulatórias, né, funciona minimamente. Quer dizer, e todo mundo tem um celular baratinho que hoje faz ali um zap-zap e trocam informações e tal, e está todo mundo dizendo o seguinte: não está dando para... E todo mundo diz qual é o preço do chuchu, da alface, etc., do feijão, da carne, do frango. Então, acabou a possibilidade de enganar com uma narrativa descosida. E eu acho que ela tem que ser focada. E o último ponto é com relação à questão da formação de liderança. Onde é que está se formando lideranças? No mundo inteiro tem um problema de formação de liderança e tem muita liderança sendo formada na rua. Né? No Brasil, o que me preocupa é que nem na rua está formando liderança. Né? E o Brasil tem realmente um gap, uma defasagem no processo de formação de lideranças políticas por causa da ditadura. A ditadura pegou uma geração inteira e desviou para uma política que não era democrática, que não era a política da disputa democrática, era a política do confronto clandestino, do confronto violento. Né? E quando voltamos à democracia, nós não reconstituímos os canais de formação de lideranças. A ONU virou um aparelhozinho menor, cooptado pelo governo e tal. Os movimentos sociais são todos eles também aparelhados. Quer dizer, não há hoje nenhum lugar onde se pratique, digamos, na juventude, a política democrática que forme lideranças em busca da representação, exceto na rua. Exceto na rua. Em cada manifestação de rua aparecem aqueles ali. E, normalmente, os mais organizados, os que são reconhecidos como parte de alguma organização, são rejeitados. Eles têm a rua sabe distinguir aqueles que fazem parte dos grupos e aqueles que fazem parte da rua. Né? E essa é uma questão que eu acho que, de novo, precisa de ser considerada.
Agora, eu acho que tem um caminho, desde que esse caminho passe por uma narrativa mais organizada e o governo é capaz de descozinhar, de descosturar a sua narrativa todo dia. Cada dia ele sai com uma nova. E isso cria uma inquietação na população muito grande. Uma parte da pergunta, se eu entendi a pergunta do Pastore, quando ele mencionou, pediu comentário sobre a possibilidade de uma, ele não usou a palavra, mas está implícito, da venezuelização do Brasil, venezuelização, com a saída do ministro. Concorda com a interpretação e acho que o Sérgio tem uma resposta. Espera um pouquinho, eu acho que a resposta foi a do Sérgio. A minha questão, populismo macroeconômico, na minha visão, é distribuir benesses sem recursos. É o que nós estamos fazendo. Populismo microeconômico é uma forma de cooptação do setor privado através de tarifas, subsídios, vantagens, proteção, isso e ali, que são as formas como o governo tem se conduzido. E eu acho que o Sérgio endereçou a resposta. Eu não cheguei na Venezuela. Maria Hermínia? Então não, já começamos a última rodada de perguntas. Então, quem quiser falar agora, Maria Hermínia, mais uma. Temos duas sobre a mesa. Se não houver uma terceira, eu mesmo a faço. Bem, qualquer que seja o tempo que isso demore, o que virá depois virá com uma configuração política completamente diferente de agora. O PT derreteu, né? Ele não será o que era no passado e, portanto, a competição política vai ter uma estrutura, a competição eleitoral vai ter uma estrutura completamente diferente do que nós estamos acostumados desde 94, né? Esse ciclo inteiro. Então, nesse sentido, talvez seja a hora da oposição se perguntar onde é que ela quer estar, né? E tomando um pouco o gancho do presidente, não é? Se ela não for capaz de incorporar ao seu discurso os temas de igualdade, inclusão, etc., aí sim nós abrimos um buraco para um populismo. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa crise pode levar a oposição junto, tá? E pode derreter o sistema inteiro, e não só o PT. E, portanto, daí a gente sabe que quando isso acontece só dá coisa ruim, né? Berlusconi na Itália, coisas desse tipo. Então, sei lá, se a oposição não conseguir encontrar um discurso social liberal ou alguma coisa, mas que incorpore as aspirações que, de alguma maneira, tiveram aí presentes na política nesses últimos 25 anos, vai derreter tudo, não é só o governo, não é só a economia, não é só o PT, que esse eu acho que já derreteu mesmo. Muito bem. Luiz Eduardo Osório. Ministro, eu queria fazer uma pergunta tanto quanto pragmática. Depois de essa semana, eu ouvi o presidente Fernando Henrique Cardoso num evento do Falcone, eu vi o ministro Delfim. Depois de ouvi-los, vou para casa e digo para minha mulher: a sede do Brasil é o caminho do aeroporto. É a sensação que eu fico. E depois de ouvir ontem o ministro Levi, eu acho que um corte de 200 milhões em P, quer dizer, em pessoal, numa máquina desse tamanho, é P de pífio, quer dizer, é absolutamente, é um pichulé, é ridículo, né? É uma coisa absurda. E enfiar a faca, como está enfiando no contribuinte, quer dizer, no cidadão, que já não aguenta mais imposto. E a gente escuta, não só nas redes sociais, como na rua, como empresariado, ninguém aguenta mais aumento de imposto. E até ouvindo o presidente da Câmara, não há nenhuma hipótese, eu não vejo nenhuma chance de aprovação da nova CPMF na Câmara. A minha pergunta o dia seguinte, pelo que eu estou vendo, não vamos aprovar o CPMF, vai continuar um déficit, vamos tomar um segundo downgrade. E qual é o dia seguinte? É o impeachment, porque eu acho que isso tudo vai culminar com o TCU mais o impeachment. Então, eu queria, como se eu fosse um analista do
Gávea, quer dizer, se eu tiver que apostar, eu aposto no segundo downgrade. Pô, você quer orientação de investimento? Ou eu não aposto, tem que ou eu pagar. aposto Tem que no presidente Fernando Henrique Cardoso dizendo que vai voltar. Essa é a minha pergunta. Para as considerações finais e respostas a essas duas perguntas. Complexidade aqui. O Arminio não está querendo dizer, não está querendo abrir o jogo. Mas eu só vou falar sobre a questão da nova configuração política, Arminio. Eu também acho. Só que aí tem um problema que até me permite fazer um comentário que eu queria fazer sobre a coisa que o Arminio falou da revisão do orçamento também. O Brasil tem a cultura política brasileira tem uma síndrome que é o medo dos outros, né? e do exemplo e do passado. Aquele negócio que aconteceu, então precisamos de amarrar para que não aconteça mais, né? Então a gente mudou completamente as regras da competição política presidencial por causa do Collor. Aquele aventureiro. Então agora você criou barreiras à entrada tão grandes que você não consegue mais botar uma nova liderança na disputa para presidente, porque não passa pelas barreiras, as barreiras impedem, né? No orçamento, foi a mesma coisa. Para evitar o entrechoque de interesses que o presidente falou, o orçamento é basicamente um conflito de interesses. Fazer um orçamento é basicamente administrar um conflito de interesses e fazer escolhas a respeito de interesses antagônicos, né? Eu gasto mais na educação, na saúde de massa ou na saúde de alta tecnologia? São, né, até na ciência política a gente chama de escolhas trágicas. Sempre vai ter gente morrendo, perdendo, por conta das decisões que a gente toma no orçamento. Mas nós fomos engessando o orçamento, amarrando ele, exatamente para assim, não, uma vez conquistada essa fatia do orçamento, põe na Constituição ou amarra de alguma forma para ninguém mais tirar da gente, né? E para evitar os aventureiros do Congresso ficarem fazendo qualquer coisa, tira todo o poder do Congresso de reescrever o orçamento. Mas aí ingessa o orçamento de tal forma que também não pode obrigar o governo a obedecer o orçamento. Então o governo obedece se quiser. Aí o governo faz tudo na torneira e bagunça tudo, né? Mas segue ali minimamente as coisas. Esse engessamento também está criando grandes dificuldades para a gente fazer uma nova configuração política, porque, na verdade, você fala assim, o PT vai ter um resultado muito ruim nas eleições municipais? Acho que vai, é previsível. Mas quem vai entrar no lugar do PT, né? Quem vai ganhar do PT? O PMDB? Né? Os mesmos de sempre, tá certo? Quer dizer, vai ter uma troca de guarda. E como o PT já organizou oligarquias locais, na verdade é uma troca de oligarquias locais. Você não tem renovação na política. E essa é uma das coisas graves que nós precisamos de desengessar. Quer dizer, é preciso que a oposição tenha coragem de, na hora de discutir regra de campanha, regra de barreiras eleitorais, ser mais democrática. Alguém precisa de ser liberal na política, dizer, olha, vamos abrir para todo mundo e ver como é que a gente resolve, né? Quer dizer, como é que as novas lideranças se comportam. Bom, acho que você desligou, Arminio. Quer que encerre? Não. Essa parte é a parte mais gostosa. A parte da oposição, da Maria Emília, eu deixo para o presidente, que é fora da minha praia. Mas, assim, do que está sendo exposto aqui, leituras, etc., eu pelo menos tenho a impressão que nós estamos, primeiro, num ambiente de imensa incerteza. É difícil atribuir probabilidade às coisas, aos vários cenários. A parte política é talvez a que importa mais, né? É a que importa mais nesse momento, porque depende dela uma mudança, ou pelo menos uma mudançazinha de direção já seria alguma coisa. Porque acho que se não vier, vem, sim. Acho que o risco de mais desemprego, um eventual segundo rebaixamento. O rebaixamento, em geral, vem depois já
das respostas, vamos dizer, dos mercados e das empresas, das próprias pessoas. Mas eu acho que esse me parece ser um quadro, assim, desconfortavelmente possível nesse momento. Não dá para descartar, porque, primeiro, o governo atual está tentando consertar algo que ele próprio construiu com muito trabalho, vem lá de trás, né? Começando ali no desmonte do Palocci. E isso dificulta muito a resposta. Claramente, o Joaquim é um corpo estranho lá no governo. Eu disse isso publicamente, sou amigo dele, trabalhei com ele, foi até meu aluno. Mas, assim, ele está isolado, achando que, enfim, isso é um papel que ele tem que cumprir. Eu admiro a coragem dele e tudo mais, mas a chance dele se antecipar aos fatos para vir a mudar as expectativas é baixa, melhor que ele seja. Está difícil, não está fácil. E a minha impressão hoje é que, assim, nesse quadro de Lava Jato funcionando, felizmente, né, que bom que está funcionando, mas pode demorar, e nesse meio tempo os custos econômicos, sociais vão crescer. Então isso assusta. Eu não acredito que tenha havido ainda que a ficha tenha caído, totalmente. Aqui dentro mais do que fora do Brasil, mas a presença de investidores estrangeiros hoje aqui é muito importante. Eu sinto, assim, conversando com eles, que as perguntas vêm sempre com uma certa curva positiva, esperançosa, não sei se porque a maioria está comprada já e tudo. Bom, mas então está chegando ao fundo do poço, né? Não pode piorar, né? E não está ficando muito claro que esse negócio de fundo do poço não existe. É sempre possível cavar mais. E aí a pergunta é assim, até que ponto nós vamos ter que ir para que ocorra uma mudança? Eu não acredito numa guinada chavista, mas eu tenho medo também. Acho que a observação do que acontece no mundo sugere que disso aí pode surgir também alguma aberração, alguma liderança meio estranha. Eu não posso, aí o meu lado otimista voltando. Eu creio que não, mas eu acho que nós podemos estar numa situação de rebaixamentos e mais desemprego e tudo, até eventualmente esse troço, no fundo, cair na cabeça das pessoas. E aí nesse momento eu acho que a oposição tem que estar pronta para entrar. De novo, aí o analista amador. Eu acho que eles fazem discurso após discurso aí, mas é que tem isso, mas tem um outro lado assim também, que acho que o Aécio, o Tasso, o Serra podem ir lá fazer discurso todo dia no Senado. E eles até fazem, mas ninguém presta muita atenção. Eu acho que deve ser feito no futebol, que você tem assim, meia dúzia de chances de gol por ano. E essas você tem que pegar. Se não fizer o gol ali, não adianta, né? Eu chutei 32 vezes ao gol, mas, puxa, nenhuma delas você estava dentro da área. Nenhuma delas estava nem na sua. Então, tem um elemento assim de sorte também, das coisas acontecerem, é o boneco do pichuleco que surge, sei lá. Eu não perdi a esperança, não. Sinceramente, não, eu estou aqui por opção. Acho que só estou meio que jogando na defesa no momento, na minha vida financeira, pessoal. Porque eu acho que é o que dá para fazer agora. Não tem muita pressa também. Agora, isso atrapalha. Se isso for um comportamento coletivo, o resultante é péssimo, né? Péssima, eu sei que mas aí vai fazer o quê? Eu vou fazer um monte de loucura com dinheiro meu próprio, dos meus investidores? Enfim. Vê a vantagem de ser economista e trabalhar no mercado financeiro, né? Você pode esperar, né? Salvar o seu próprio. Os políticos não podem. O Zé quer fazer a pergunta? Dessa casa, é um pouco sua, mas me permita dizer que também é nossa, um pouco no ambiente do 7-1. Quer dizer, acho que as últimas palavras do Armínio já foram bem mais confortadoras
E, de certa maneira, ele deve ter se lembrado que há 20 anos atrás vivemos juntos, minuto a minuto, dia a dia, hora a hora, uma crise como essa, só que nós estávamos do outro lado do governo. E eu sei o quanto é difícil para mim, na época bem mais idoso do que ele, dar argumentos para um jovem cheio de garra, de entusiasmo, de adrenalina, como era o Armínio, como continua sendo. Eu acho que o fato de nós estarmos preservando a democracia é muito importante. E eu quero, estou numa idade que não se deve adiar nada, eu queria fazer uma referência que vai um pouco dentro da confidencialidade, mas eu preciso fazer esse testemunho, que nesses 3 meses ou 4 meses, quando a crise se agudizou mais, eu tenho em cada esquina perigosa, em cada momento que a gente julga extremo, tenho estado com o nosso presidente. E sei o quanto ele tem sido prudente, o quanto ele tem sido ele próprio naquilo que ele foi, de ver todos os custos de não ser alguém que esteja preocupado apenas com a sua grei, mas, sobretudo, preocupado com a globalidade, com o todo. E acho que foram episódios de liderança concreta. As coisas não vão assim, dentro de uma dinâmica do acaso. Quer dizer, em alguns momentos, a palavra dele, pela situação em que ele estava, podia ser menos prudente. Eu vou dizer a palavra, porque na minha idade a gente tem um pouco de dificuldade de vocabulário. Podia ser menos sábia, do ponto de vista de repente, ter ajudado a insuflar entusiasmos que estavam fora de hora, ou fora de propósito. Quer dizer, eu vi, portanto, um homem importante que já devia, digamos, apenas estar preocupado com os seus problemas e não com os problemas do país, dada o seu crédito tão grande, mas ter a palavra certa, aconselhado a medida certa, do ponto de vista do interesse da nação e da preservação desse chão que ainda está à nossa disposição e que é muito mais nosso do que de qualquer outro setor político. Tem muito mais a ver com essa casa do que qualquer outro setor, que é a preservação democrática. Essa preservação está se dando. Quer dizer, não é fácil a um homem da minha geração, que talvez seja também a do presidente, se ele não se ofender, eu direi que é. Você é muito mais velho que eu. Chegar à nossa idade e saber que foi para os nossos dias aquilo que na nossa primeira juventude era absolutamente impensável. Que uma classe absolutamente invulnerável desse país tivesse um representante de cada uma das grandes firmas devidamente enquadrado num processo e negando recursos. Os recursos são feitos por alguma coisa que se desfez, felizmente, para esse país, que era a invencibilidade
de certos advogados de defesa. Portanto, acho que há um ativo a merecer créditos. Talvez não no plano econômico, mas Armínio viu, porque viveu isso comigo, que a história se faz de economia e mais muita outra coisa. Muito obrigado. Bem. Muito obrigado, Zé, por suas palavras. Só protesto contra a idade, eu sou de outra geração, um pouco anterior à sua, né? Mas também eu concordo com que há um momento difícil, eu não preciso repetir, mas não é sem saída, nem sem esperança. Acho que a Maria Hermínia colocou uma questão que é importante. Quer dizer, esse desfazimento não é global. O Zé Gregório mostrou aqui, todo mundo sabe disso, as instituições estão aí, funcionam, as coisas, isso não era assim. Eu mencionei que falamos de juízes, não de generais. Isso é um avanço muito grande, né? Agora, isso não significa que não haja um certo risco. Eu não acho que o risco seja esse de venezuelização. Não há nem condições financeiras para isso. Não existe, não é isso. É de desorganização, muito mais. E aí entra a questão da oposição, que realmente precisa ter uma narrativa, alguém falou disso aqui, é verdade, uma narrativa que incorpore não só a reivindicação social, mas também a da modernidade. Alguém, acho que foi o Sérgio que falou, nós aqui no Brasil sempre confundimos liberalismo com laissez-faire. E nunca ninguém defendeu o liberalismo político. E é preciso que a oposição defenda o liberalismo político. Não é o laissez-faire, mas é o Estado de Direito, essas coisas todas, que tem que incorporar o social. Né? E não é fácil, simbolicamente, fazer isso, mas é necessário. Né? Se não fizer, virão outros para fazer. Porque a narrativa que é mais... Nós estamos ancorados culturalmente em duas narrativas. Uma é do Estado forte, a outra é da pobreza. Né? O Estado forte é que se esgotou, a da pobreza não. Existe ainda um problema sério. E qualquer um que queira permanecer em pé por mais longo tempo na cena política brasileira tem que incorporar a questão social, a demanda social. E é por isso que quando a linguagem é de downgrade, não diz nada. Quando é de inflação, que não era nem inflação, é chamado de caristia, quer dizer, é outra coisa, porque as pessoas estamos fazendo um plano que vai acabar com o seu sofrimento. Nós estamos fazendo um plano que vai nos dar uma classificação melhor no mercado financeiro. Isso não toca a massa da população. E a oposição tem uma situação delicadíssima, porque, ao mesmo tempo, ela tem que saber que nós estamos numa gravíssima situação financeira e que, portanto, negar certos recursos não é ao governo, é ao futuro. Como é que você equilibra isso? A sua responsabilidade perante o país, que o Gregório mencionou, que eu procuro ter realmente, e, ao mesmo tempo, mostrar, olha, essa responsabilidade não implica que eu esteja de acordo, mas implica que eu tenha uma outra mensagem, um outro enunciado. Eu sou mais otimista, sou em geral otimista, acho que acabamos por conseguir isso. E, naturalmente, a gente tem que entender que na vida política, em qualquer lugar do mundo, você tem estratégias de partidos e estratégias de pessoas. É legítimo na democracia. E é preciso conciliar essas estratégias. Às vezes não, elas se chocam também, mas vai chegar uma resultante. Mas você não pode eliminar a estratégia das pessoas. Para falar português, claro. Para alguns é melhor que a Dilma caia, para outros que ela permaneça, para alguns que derrube todo o governo, para outros que uma parte do governo. Não sei se as pessoas pensam isso, mas é óbvio que é assim. Quer dizer, o custo dos acontecimentos será diferente. Cada um, lá no seu íntimo, pode ficar... Mas há momentos em que isso tem que desaparecer diante de um interesse que é mais de salvação do partido, da democracia e tal. E tem prevalecido. Eu acho que com todas as, digamos, as tonalidades que são diferentes, tem prevalecido. Nós vivemos um momento extremamente raro, porque isso é mais fácil prevalecer no governo. E não está prevalecendo no governo. E aí desorganiza tudo. Desorganiza a própria oposição, porque ela não sabe mais a que se opor. Né? O que aconteceu nessa última semana foi patético, em matéria de mensagem transmitida ao país. Então, é isso. Mas eu acredito que, a despeito de tudo isso, acho, como já disse aqui, vou apenas reiterar, vai demorar algum tempo. Em política, a gente tem que saber a hora.
Não adianta ter a verdade, o conhecimento. Não, não. Qual é o momento em que o seu conhecimento pode se transformar em vontade geral? Vontade, não sei se geral, mas em alguma coisa concreta. Não é? E tem que saber esperar, saber calar. Eu vou terminar contando um pequeno episódio, que eu tenho repetido aos interessados, que são alguns. Quando o presidente Itamar Franco percebeu que ia ser presidente da República, e nós todos percebemos, porque o processo de impeachment já estava ali, bem, ele naturalmente começou a se acautelar, a buscar forças de apoio. E todo mundo tem que fazer isso se quiser chegar ao poder. Quando, não tem nada a ver com o presente, mas quando o processo de impeachment é aprovado na Câmara, se abre um processo e o Senado vai julgar, imediatamente o presidente em exercício deixa de ser presidente em exercício. É presidente licenciado. Ainda é presidente, mas está fora do exercício. E o vice-presidente assume. Pois bem, nesse dia me telefonou o Roberto Freire. Venha para a casa do Itamar porque ele não quer tomar posse. De como não quer tomar posse? Como não quer tomar posse? Eu fui à casa do Itamar, que era uma casa do Lago, que mais tarde ele passou para mim, que eu nunca usei, porque eu nunca saí do meu apartamento enquanto fui ministro. E fui lá. Cheguei lá, já tinha dois que vieram a ser ministros batendo a medida provisória que constituiu o gabinete futuro, organização do ministério, muitos deputados, muita agitação, quem vai ser, quem não vai ser. Eu perguntei à pessoa, a Ruth Argreaves, que era a pessoa da confiança do Itamar e minha, eu disse, cadê o Itamar? Está no quarto. Eu vou lá, fui. Ele estava de roupa, deitado. Eu disse, o que é isso, Itamar? Não, fica muito feio, o cadáver está quente. É claro que ele ia tomar posse, mas ele queria dar um sinal de que ele não estava ávido para o poder. Isso é importante. Quer dizer, a política se faz também de momentos, de gestos. Né? Bom, agora as pessoas, eu estou aqui. Não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, não está boa a hora ainda. Né? Então, o momento é muito importante. Mas eu acho que como os políticos têm isso assim na intuição, alguns que estão calados um dia vão tomar conta do Palácio do Planalto e vão chamar vocês todos e vamos resolver os problemas do Brasil rapidamente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.